Os Cavaleiros do Zodíaco, a Era Mitológica. Faça elevar o cosmo do seu coração. Todo mal combater, despertar o poder. Sua constelação sempre irá te proteger. Supera a dor e dá forças pra lutar. Desejos a realizar, pois as asas de um coração sonhador ninguém irá roubar. Senseiya, guerreiro das estrelas. Senseiya, nada a temer. Oh yeah! Senseiya, unidos por sua força. Senseiya, Pegasus. Após o combate árduo e devastador, nossos bravos guerreiros encontram um instante de alívio, salvos pela luz divina de Atena e pelas forças inesperadas do irmão gêmeo do Cavaleiro de Pégaso. Mas não há tempo para descanso. O perigo se aproxima como uma onda impiedosa. Poseidon, o senhor dos mares, mobiliza seu poderoso exército para marchar sobre a cidade sagrada de Atenas. E agora, o destino dos cavaleiros está selado. A missão: liderar as tropas de Atena na linha de frente, enquanto seus mestres protegem a deusa até que seu ritual estelar esteja completo. O relógio corre, o mar avança e uma batalha decisiva está prestes a começar. O destino do mundo será decidido no campo de batalha. Episódio de hoje: Preparativos de Batalha. E aí, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio de Cavaleiros do Zodíaco, a Era Mitológica. Estamos no episódio 5 e vamos finalmente começar o aguardado Ato 2. Pedimos perdão aí pela demora em lançar esse novo episódio, mas como vocês devem imaginar, nós encontramos alguns contratempos que desaceleraram um pouco a produção do nosso episódio. E, portanto, esse episódio e o próximo, eles terão uma duração um pouco mais curta que o habitual, irão beirar aí 1 hora e pouquinho de duração. Vocês vão notar também que o Felipe, né, o jogador do Gael, ele não está presente tanto nesse quanto no próximo episódio, que já está gravado e também já está no processo de edição, pois ele teve alguns problemas e não vai poder participar desses 2 episódios que irão sair por agora. Mas esperamos que dê tudo certo para que no terceiro episódio do Ato 2 ele volte e a gente possa também fazer a parte que ficou faltando dele aqui nesses 2 episódios que vocês vão assistir em breve. Então, no mais é isso, galera. Curtam aí o episódio, não esqueçam de comentar aí também, porque o comentário de vocês ajuda pra caramba o nosso vídeo. O like também ajuda bastante no engajamento, e isso é muito importante para as horas iniciais aí do conteúdo aqui no YouTube. Então, vocês estarem comentando qualquer coisinha, pode até comentar um upzinho aí na barra de comentários aí, que já vai estar ajudando pra caramba o nosso trabalho aqui. O like também, né, é muito importante, você só precisa apertar um botão aí, não vai durar nem 5 segundos pra você, mas vai ser de grande ajuda pra gente. E caso vocês queiram apoiar a gente de outra forma, né, de uma forma financeira, que não vá atrapalhar você, poder durar um valor simbólico que seja, a gente também tem o nosso Live Pix, que tá aparecendo no layout aí no canto superior da nossa mesa. E no mais é isso, pessoal. Curtam o episódio aí e a gente se vê nas jogatinas de RPG. Até mais. Certo, pessoal. Vamos começar aqui finalmente nosso segundo ato aqui da mesa de Cavaleiro do Zodíaco, a Era Mitológica. E nós finalmente vamos chegar aqui no nosso derradeiro combate contra as forças de Poseidon. Nossos bravos heróis se encontram unidos para preparar um plano de ataque, pois eles são a primeira linha de defesa para poder parar os avanços do Imperador dos Mares. A eles foi incumbida a missão de liderar os outros soldados do santuário, que não possuem algum tipo de armadura protetora como eles têm. Apesar de serem armaduras fracas, ainda é uma armadura, e isso já os destaca dos demais
guerreiros do santuário. Ficou incumbido a Alcides liderar esse grupo de improváveis heróis para traçarem juntos um plano de ataque. Vocês tiveram uma comunhão ao anoitecer, após terem uma leve e breve discussão ali entre Rosan e Belerofonte, com algumas briguinhas ali, intrigas entre Aurora e Rosan também. Mas no final, todos vocês se unem em prol de um único objetivo: proteger este mundo e proteger a Terra. Quero saber o que vocês vão fazer na parte da noite. Pois nesse momento, enquanto a chuva cai e molha seus corpos, ela vai ao mesmo tempo lembrando vocês da opressão do Rei dos Mares, mas ela também vai limpando a sujeira e o sangue que vocês coletaram nas suas últimas batalhas. Quero que vocês me digam aí o que irão fazer na calmaria antes da tempestade chegar. Vocês podem começar pela ordem. Então vamos começar aqui pelo Alcides, certo? Certo. O que você gostaria de fazer, meu futuro cavaleiro de Leão Menor? O Alcides, nesse tempo, antes de ir dormir, ele vai tentar aproveitar a noite para se alimentar bem, tomar um bom banho, já que tava chovendo, né? Trocar as vestes para não ficar doente. Aprendeu com o seu mestre, Asclepio, tomar certos cuidados com a sua saúde, principalmente antes de um dia importante. É isso que ele vai fazer. Principalmente na questão da refeição também, porque nunca se sabe quando será a última, quando se está guerreando. Você vai fazer apenas isso? Sim, senhor. Certo. Tá. Podemos ir pro próximo. O que você está fazendo, Rosan? Eu? Cara, eu tendo em vista que é possivelmente o momento da minha vingança, eu relembro, nesse momento eu relembro as coisas que se passaram, né, na minha vida. Após a tragédia que me ocorreu, me vem à mente a imagem de Gautama, principalmente sobre esse momento agora, apesar de me fazer forte e tudo mais, tá me batendo nervosismo, que ali é a minha sina, é a hora de responder a minha sina. Então, o que eu vou tentar fazer é meditar. Só que a cada relâmpago que cai dos céus é como se mais ódio viesse, é como se isso energizasse a minha pessoa. Eu tô dentro da casa, do santuário, né? Então parece que eu não estou me conectando. Pra poder fazer parte disso tudo, eu tenho que sentir o campo de batalha, eu tenho que sentir a vontade do meu povo, dos céus, de tudo. Então eu vou pra cima do telhado e lá eu vou cruzar os braços e vou ficar meditando, de olhos fechados, e tentar sentir todo esse mundo ao redor, tudo que meus 5 sentidos podem aproveitar. Sentir a gota da água, sentir o odor das plantas sendo molhadas, da pedra, ver a imensidão do horizonte, ouvir o trovejar. E tudo isso daí é para estimular meus sentidos e tentar fazer uma meditação. Tentar tirar minha cabeça e tentar focar, tentar tirar minha mente do desespero e tentar focar no único objetivo. Basicamente é isso. Paulo, faça
um teste difícil da perícia vontade. Caso você não a tenha, é dado mais habilidade. Dificuldade 12, né? Difícil, dificuldade 12. Eu nem sonhando consigo. Se tu tirar um crítico, eu deixo, né? Então, só não me tire um. Não foi um, mas também não foi o 6, né? Tá, beleza. Cara, tu tava tentando fazer essa meditação, né? Como você descreveu. Você estava deixando a natureza entrar em contato com você. Você estava sentindo a chuva, percebendo a tempestade, os relâmpagos, o trovão. Mas você estava tentando buscar algum tipo de iluminação, talvez focar um pouco mais para se preparar melhor para o combate. Entretanto, enquanto você estava tentando alcançar esse objetivo, parece que a cada flash que dá de trovão é como se não fosse um barulho de trovão para ti, mas fosse um barulho de pessoas gritando por socorro, clamando por ajuda. E isso vai te deixando mais desconfortável, porque você vai lembrando do motivo que te leva a ter tanto ódio do exército do Poseidon. E o que era para ser uma meditação que fosse para deixar você mais focada, na verdade vai aflorando mais ainda aquele desejo negativo que você tem por vingança e por violência. Beleza. Pois a chuva e o relâmpago, juntamente com os barulhos dos trovões, te lembram a cada momento que muitas vidas foram ceifadas por um mero capricho de um deus egoísta. E é isso. Beleza. Aí, quando isso tudo passa na minha mente, eu abro os olhos, assim, franzindo bem a sobrancelha e dá aquele close nos meus olhos, né? E então, um último flash bate na sua memória. E em meio àquele acúmulo de gritos por desespero, ao mesmo tempo que o som se mistura com risadas malignas e no meio de tudo isso, você acaba tendo um pequeno lapso de uma silhueta de alguém ali que se destacava no meio dos demais. Alguém que não era um soldado comum, ele não era escandaloso, ele não era badernista, não era badernista. Ele não parecia ser como os outros soldados, ele não parecia estar desfrutando como os outros estavam desfrutando quando estavam impondo a violência em cima do seu povo. Ele parecia totalmente indiferente, totalmente seco e totalmente apático à situação, como se as vidas ali que estavam sendo ceifadas pouco importassem para ele. E nesse breve lapso que você tem, é como se essa silhueta olhasse para você de volta enquanto você a encara, e você então se percebe de volta onde você estava meditando, sentindo a chuva escorrendo pelo seu corpo. Você teve o que diríamos aqui que seria um tipo de alucinação. Você não sabe se isso realmente aconteceu ou se você está apenas criando uma situação para justificar ainda mais o seu ódio. Mas isso é algo que vai ficar com você para descobrir no futuro ou não. Perfeito. Aurora, o que você está fazendo, minha querida? O que eu estou fazendo, amigo? Primeiramente, o que eu vou fazer? A Aurora, ela vai nas termas tomar um banho, certo? E enquanto ela toma esse banho, ela vai pensar na sua tarefa que foi designada, que é proteger a ala, não sei qual ala, sul, norte, enfim, a local que ela foi designado, né? E isso é uma responsabilidade muito grande, né? Foi encabida a ela.
E ela vai, uma perguntinha, vai ter que liderar algum Vai. pessoalzinho ou não? Vai? Vai. E ela pensa também que as pessoas, né, não vão muito com ela, né? Enquanto ela vai penteando o cabelo, passando, sei lá, um sabão no braço. Vai tendo essas reflexões aí. As pessoas também não confiam nela, né? Não é que não confia, é que por algum motivo tem medo dela, né? Sentem algum tipo de repulsa em relação a você. É isso, é um repulsa. E também a Aurora, ela tem um pequeno problema de confiar nos outros também. Mas ela só fez essa missão com o pessoal porque foi uma ordem direta da Athena, né? A única pessoa que ela confia, ela e o seu mestre. Aí a Aurora pensa também, como as pessoas vão confiar nela se ela também não confia muito nas pessoas? Aí ela fica um pouco nesse impasse. Precisamente. Certo. Você tem desejo de fazer mais alguma coisa? Vou perguntar, as armaduras elas vão ficar com a gente ou a gente vai guardar? Como é? Essas armaduras que vocês estão usando, vocês irão utilizá-las. Até a segunda ordem, ela pertence a vocês. Beleza. Bom, Certo? como está prestes a uma batalha, né, muito importante, dormir é um pouco difícil, né? Mas ela vai tentar descansar, né, o máximo que der e ficar de prontidão, Certo. certo? Bom, vocês então, após passar por essa noite, né, todos vocês tiveram seus momentos aí, né, individualmente. Vocês combinam então de se encontrar naquele campo de treinamento que ficava naquela área que vocês chegaram logo depois que voltaram da cidade do vilarejo de Rodório. Uhum. Vocês então vão chegando aqui, vão se encontrando. A gente tá sem armadura? Eles podem estar com armadura ou não. Isso aí vai de vocês. Eu já tô de armadura então. Não tem que estar, porque pra vestir uma peça por peça, na batalha, Demora, né? né, demora. Ainda não é marrochou já. Ainda não é. Vocês veem que o Belerofonte ele tá sentado ali naquele pequeno altar que ficava ali no centro do campo de treino. E vocês veem que ele tá com uma cara meio entediada, assim, mas ele tá balançando muito a perna dele, demonstrando que ele tá possivelmente nervoso. Uhum. Ele vê vocês 4 chegando, né, juntos, cada um vindo de um canto específico do santuário. E ele fala: "Nossa, finalmente vocês chegaram. Tava ficando nervoso, ficando sozinho aqui. Eu não consegui dormir direito." Que horas são, mais ou menos? Tá um sol prestes a nascer. Tá, beleza. Mais 5 da manhã, 5:30, por aí. Ousadia sua tentar dormir num momento desse. Bom, a gente tem que descansar, né? Não adianta nada batalhar cansado, só vai atrapalhar mais. Alguém comunicou aos soldados? Bom, como eu não consegui dormir direito, eu meio que fiz esse pequeno trabalho aí. Não deve demorar muito e os soldados devem começar a se reunir aqui. Falei pra eles virem aqui um pouco antes do amanhecer, já devem estar chegando. Apesar de que quase não dá pra ver a luz do dia, já que essas nuvens cobrem totalmente o céu. Parece até que não vai amanhecer hoje. E vocês notam, né, que
o clima do lugar, ele tá totalmente acinzentado, todo imbuído de nuvens, frio, chuva, água, com tons acinzentados das nuvens cobrindo totalmente o céu. Tá uma manhã bem gélida, dá pra dizer. Não passa de provocação barata de uma entidade egoísta, sádica e tola. Aí eu olho pra uma direção aleatória, lembrando do sentimento. É mais olhando pro sentimento que eu tive na noite passada lá, daquele olhar olhando de volta. É como se eu tentasse encarar ele de novo. Uhum. Entendo. O Alcide vai ficar olhando pros arredores assim, enquanto o pessoal vai vindo, tentando imaginar possibilidade de combate, sabe? Coisas que poderiam trazer vantagem na defesa do santuário. Eu não vou colocar muitos NPCs aqui pra não pesar muito o mapa, tá ligado? Uhum. Mas imaginem que são muitas pessoas que estão aqui, tá? Beleza. Muitas pessoas quanto? 30, 100, 200? Não, bastante gente. Bastante. Aliás, 90 ideia. 90 e 10, aproximadamente. Bom, e vocês veem que os soldados rasos, né, do templo de Atena, eles vão se aconchegando aí próximo de vocês, demonstrando até um certo respeito, mas vocês notam que eles não estão muito com cara de bons amigos para vocês. Até porque a grande maioria de vocês não é muito bem vista dentro das terras de Atena. Alguns dá pra dizer que apenas fazem vista grossa porque vocês foram acolhidos pela deusa em pessoa. uhum. Mas isso não quer dizer que eles aceitam vocês completamente. Principalmente a Aurora. Perfeito. E eles vão ralé aí chegando. Eles vão chegando, vão se sentando próximo ali. Alguns ficam em pé, alguns escalam esses pilares aqui para ficarem sentados olhando vocês. Alguns ficam nas pedras. Mas a grande maioria fica em pé ou encostada nos pilares aqui olhando para vocês. A gente percebe essa anonimosidade. Caralho, como é que fala a palavra? Animosidade. Animosidade, isso, valeu. Vocês percebem? Animosidade? Eles não fazem questão alguma de esconder a cara de poucos amigos que eles fazem quando olham pra vocês. Uhum. Talvez a única exceção aqui seria o Gael. Isso, é o Gael. Uhum. E o Belerofonte também, ninguém tem nada contra o Belerofonte. Mas vocês três aí que estão presentes hoje, vocês podem melhorar um pouco, tá? O PR de vocês aí. Quem Entendi. sabe? Apenas as estrelas dirão. Eu vou me aproximar do Belerofonte aqui. E lembrando que o Hiro normalmente toma esse pedestal aqui pra se comunicar com os soldados, né? Na área de treino. Uhum. Eu vou subir lá com ele, tá do lado dele. Deixa eu carregar ele um pouquinho pro lado aqui. Ah, tá bom. Tá nós dois aqui. E vou ficar olhando assim os soldados. Lá. Guerreiros de Atena. Hoje é um dia muito importante. Hoje enfrentaremos uma das maiores ameaças que esse mundo já viu. Creio que todos vocês estejam a par do que está prestes a acontecer. E nós contaremos
com a ajuda de cada um de vocês. Em nome de Atena. Nós iremos nos dividir em algumas falanges que defenderão os 4 pontos de entrada do Santuário de Atena. E vou olhar pros 3 ali, né? Aurora. Eu tô pose o emo do anime, né? Que é o braço cruzado com o olho fechado olhando pra baixo, assim. Aham. Com cara de raiva. Aham. Aurora irá liderar a falange que defenderá o porto. Gael irá liderar a falange que protegerá os jardins. Ozan, aí olho pra ela, liderará a falange que defenderá as cachoeiras. E eu liderarei a falange que protege a frente do santuário. É a frente do santuário, mestre? Ao norte do santuário. O norte do santuário. Nosso irmão Belerofonte, eu vou dar um tapa na costa dele assim, será responsável por nos apoiar. Ele será a unidade móvel com suas habilidades. Aí fica olhando pro pessoal. Ninguém responde. Ninguém fala nada. Ninguém responde, tipo, mestre. a galera fica assim entreolhando, assim, eles dão uns murmurinhos, assim, como se eles estivessem conversando entre eles, assim, né? E, tipo, eles não tem nada contra vocês, mas aparentemente não tem nada a favor. Uhum. E só a grande maioria concorda com a cabeça, tipo, beleza, vamos lá, sabe? Mas ninguém teve aquele fervor, assim, tipo, isso aí, Uhum. matar peixe, Sim. botar o mais de caco pra fritar. A não ser que você queira fazer um teste de... pode ser de... Teste social? Era Pode quem ser sou eu? carisma. Você que tá falando. Pode Ah, ser beleza. carisma ou diplomacia. Eu posso ajudar fazendo um discurso antes? Pode. Teste social é com perda, tá? Então, você já vai ter que ajudar pra entendeu? Cobrir essa perda aí. Só vou jogar entendeu? um dado de qualquer forma. Beleza. Não, mas deixa eu tentar ajudar aqui. Beleza. Fazer uma interação aqui. Aí eu vejo não, eu ouço silêncio. Uhum. Aí eu continuo de braços cruzados, só levanto a cabeça olhando em direção a eles com desdém, né, dos soldados. Vem cá. Algum de vocês tem algum problema conosco? Aí, tipo, os caras ficam meio acuados, assim, né? Tipo, meio com vergonha e tal. E alguns começam a cochichar, assim, tipo, não, nada contra não. Não? Até que, de repente, um dos soldadinhos aqui, ele fala assim, por que nós deveríamos seguir vocês? Vocês são párias. Vocês nem de longe parecem cavaleiros de Atena. Vocês exalam energias ruins. Não parecem cavaleiros que lutam pela justiça. Principalmente você, garota. Quem é você? Pelo que você luta? E eu? Ele tá falando pra mim? E tá apontando o dedo pra ti. Beleza. Apontando o dedo. Ele não tá perto de ti, mas ele está apontando pra você. De longe tá tem coragem, né? Pô, você fala isso que você tá longe, amiguinho. Ó, o cara, né, mano? Ele tem o mesmo sprite de todo mundo, acho que é importante. Então. Aí eu olho pra ele. Você quer uma resposta? Antes eu preciso da resposta de cada um de vocês. Eu olho pros outros. Vocês têm algum sonho? Vocês têm algum objetivo? Aí eu olho diretamente nos olhos do carinha lá que teve coragem. Uhum. Você
que teve a coragem. Me diga, qual o seu sonho? Meu sonho? Meu sonho é lutar por Atena até o meu último suspiro. Esse é meu sonho. Aí eu olho pra outro soldado que tava cochichando. E você? Qual é o seu sonho? Aí o outro fica meio que olhando assim, tipo, eu? Eu só olho fixo pra ele. Meu sonho? Lutar por Atena, claro. Eu olho pros outros. Todos compartilham desse sonho? Aí vocês escutam pequenos murmúrios, né, de pessoas concordando, tipo, sim, claro. Sim. Pois é, deixa eu falar um negócio pra vocês. Eu não ligo pro sonho de vocês. Sabe por quê? Porque eu tô aqui pra cumprir o meu objetivo. E o que eu vou fazer é lutar por Atena pra que esse objetivo seja cumprido. Vocês, pra mim, são como todos os outros aqui. Unidades. Vocês não são indivíduos, vocês são um só. Todos nós somos um só. Todos nós somos o corpo de Atena. Aí eu descruzo os braços. Todos nós lutamos e defendemos por um ideal. Assim como sua mão vai defender de qualquer soco para evitar que um ataque chegue no seu coração, você vai usar o seu corpo. Aí eu aponto pro carinha que me desafiou. Você vai usar o seu corpo para evitar que o ataque chegue em Atena. Pouco me importa o que vocês pensam de mim. Pouco me importa o que vocês querem saber do meu objetivo. Ou qual o meu sonho. Ou então o que você acha de mim. Que eu sou pária. Que ela é... Aí eu aponto pra Aurora, né? Que ela é amaldiçoada. Ou que vocês invejam ele. Aí eu aponto pro... pro Alcides. Eu não ligo pra nenhum de vocês individualmente. Saibam de uma coisa. A desconfiança de vocês vai ser um motivo de ruína. Todo o corpo, toda a unidade tem que estar como um só. Pra defender Atena. Nada mais, nada menos. Então parem de tolice, parem de criancice. A vida de vocês está em jogo, a vida de Atena está em jogo. O mundo vai estar em jogo. E uma mera desconfiança de vocês, um mero pensamento infantil, vai acabar com tudo isso. E se vocês pensam assim, vocês não são diferentes do que aqueles malditos peixes. Assim como essa chuva insignificante. Então eu pergunto mais uma vez: vocês estão prontos para esse combate? Porque se eu ver que algum membro desse corpo, dessa unidade, está podre, eu mesma vou retirá-lo, amputá-lo. Porque não merece estar aqui. Não merece estar protegendo a Atena. Tu vê que a multidão ali, eles começam a ficar mais temperantes, né? Eles começam a ponderar mais após as suas palavras. Porém, vai ter um cara aí no meio da multidão que ele vai falar: por que deveríamos seguir um assassino? Alcides é um assassino! E aí todo mundo fica: assassino? Assassino? Como assim? Eu ouvi histórias de que ele brutalizou uma cidade inteira. Por que nós deveríamos seguir um animal como esse? E depois desse seu discurso, eu tenho certeza que você deve ser um assassino que nem ele. Por que deveríamos seguir assassinos como vocês? Aposto que aquela garota amaldiçoada não deve ser diferente de vocês também. O que me garante que vocês não vão levar a gente para a nossa própria cova?
Esse cara que tá gritando, eu consigo identificar ele? Consegue, porque ele está se exaltando. Ele fala gesticulando com o corpo. Está bem exaltado. Eu vou Está descer. claramente nervoso e com medo também. Eu vou descer e vou andando calmamente até aí. Quem que é Pode ir. ele? Esse Esse aqui? Eu vou colocar Isso aí bem é o aqui, que ó. me desafio. Vou colocar bem aqui, ó. Colocar bem aqui. Mano, Deixa ela em destaque aqui. Eu vou andando. a Atena removeu os calvos, mano. É porque eu esqueci de colocar os outros aqui. Só eu coloquei esses dois aqui. Eu vou andando bem devagar enquanto ele vai soltando as palavras. Esse quem você fala. Esse é o Cides. Quem vocês conhecem ou ouviram falar. Ele morreu. Ele morreu no dia em que a Atena o perdoou. Eu poderia ter sido deixado para morrer. Atena não tinha por que salvar a minha vida. Mas ela me salvou. E eu aposto, aí eu vou olhando pros outros. Ao redor dele, sabe? Uhum. Eu aposto que ela também salvou cada um de vocês de certa forma. Seja vocês conhecendo sobre a verdade. Conhecendo sobre sua justiça. Ou sobre o seu amor. Eu não peço para que sigam o Alcides que vocês conhecem. A Rosan que vocês supõem que seja. Ou os outros. Sigam apenas a Ordem de Atena. É aquela em quem vocês confiam e entregaram suas vidas. Eu vou ficar bem próximo dele e vou esticar a mão pra ele. Certo. Atena conta com você. E eu também. Tá, amigo. Diplomacia. Teste fácil. Tá? Teste fácil, 6. Dificuldade 6. E tem ganho. Não, porque Tenho o muitos que, problemas. a vantagem Diminui das a pessoas faculdade, né? é diminuir a dificuldade, exatamente. Ah, tá, beleza. É o que? Habilidade, amigo? Poder. Poder, né? Poder. Ai, deu quanto isso aí? 5. Tá, Por um. por um. Ah, se tu quiser gastar um PA aí, tu pode rerolar, pô. Cara, eu sei. Tu quer Hum. converter muito bom, esse é bom. brother aí, pô? Eu sei bom, é que. bom, é bom. Não, é porque não é só ele, vai ser o efeito que isso vai causar. O efeito manada, né? O efeito dominó. Isso. Eu vou tentar. Eu vou Inclusive, gastar aqui. você pode gastar mais de um pra, tipo, rerolar e rolar mais um dado. Mas aí, né, Não, eu vou tá gastar torrando um. PA, né, Vou filho? gastar um. Só tenho Mas dois. Acerta que senão vai. Senão que ele. Se ele se negar, o que ele vai sentir é só um soco. Meu Deus. Beleza. Esse que ameaça ia ser pra mim ou pro cara, mas beleza. Caralho. Não é pro cara. Faz ideia. Olha aí. Pega aí. Aí a Atena tocou no coração do brother, né, velho? Então. Cara, depois que tu estendeu a mão pra ele, sabe? Sim. Logo depois que você estende a mão pro soldado, ele começa meio que a tremelicar ali, tentando te encarar, mas aparentemente ele não tem forças pra te encarar nos olhos após tudo que tu falou pra ele. E ele meio que, de forma receosa, vai erguendo a mão em tua direção, mas tu vê que ele tá hesitante. E no meio do caminho ele para. Até que, num determinado momento, parece que algo começa a tomar conta do ser dele. E ele imediatamente se espanta.
Ele não entende o que tá acontecendo ali. Mas ele sente algo. Ele sente algo, que algo está acontecendo. E isso nada mais é do que aquele cosmo caloroso que todos vocês conhecem bem. É um cosmo que é muito familiar para vocês e que vocês não poderiam confundi-lo de forma alguma. É o cosmo quente de Athena, que está abraçando não somente a ele, mas todos aqueles guerreiros que estão com medos e estão tomados pelo frio da chuva e pelo o medo e o desespero da inevitável guerra. E juntamente com o calor das suas palavras, o cosmo de Athena acende a chama da batalha do espírito no corpo desses guerreiros. E ele então estende a mão para você e fala: eu irei seguir você até o fim, Alcides. Eu aceno pra ele e falo: por Athena. Por Athena. Por Athena! Apenas um nome é ecoado que começa a rasgar os barulhos que estavam sendo monopolizados pelos trovões nos céus. E esse nome é o nome de Athena! 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 Muito bom, tá, amigo? Perfeito. Isso vai ajudar muito vocês, tá? É bom não ser apunhalado pelas costas. Fala aí, pessoal! Hoje o nosso intervalo vai ser um pouco mais curto, então não saiam daí porque eu só tenho um recadinho bem rápido para passar para vocês aqui. E é que nós estaremos fazendo uma mesa one shot no sistema Ronin, que a Tria Editora está lançando e está nesse momento em financiamento coletivo no Catarse. Então vocês já podem ir lá dar uma conferida, dar uma olhada no sistema porque ele está bem legal. E a gente vai fazer uma one shot aí para dar uma testada nesse sistema aí que a gente achou bem bacana a temática dele, as mecânicas e etc. Então muito em breve vocês estarão recebendo novidades aí sobre essa one shot. E também, como eu não podia deixar de lembrá-los, se você tá até agora aqui no vídeo e tá curtindo o material, não se esqueça de deixar aquele like aí que ajuda bastante no nosso trabalho e também deixar um comentário aí que vai ajudar bastante também. Compartilhe aí nos grupos de RPG, com grupos de Cavaleiros do Zodíaco, com seus amigos que gostam. E é isso, galera. Fique com o resto do episódio aí e vamos lá sem perder mais tempo. Até mais. Muito bom. Parabéns, velho. Muito bom. Vocês dois aí. Foi um bom combo aí. Se o Gael tivesse aqui hoje, poderia ter sido muito mais fácil. Ia tocar Podia uma colocar uma musiquinha. O cara ia meter uma bumbum tantã aí, pronto, tá bom, mano. Já era, sal. Eu até abri a ficha dele aqui pra usar, mas eu não entendo como o Felipe escreve as coisas aqui, eu me confundi todinho. Eu desisti. Caraca. Cara, É porque Isso que ele é anota digitado. muita coisa nada a ver aqui na ficha dele, tipo, habilidade tá em vantagem, que tá em perícia, tá tudo misturado aqui. Quer legal. saber? Foda-se. Vai no difícil mesmo. Athena ajudou. É isso mesmo. Bom, eu olho pra Aurora. Pra ver o que ela tá fazendo nesse meio aí, como ela tá se sentindo. Cara, a Aurora tá com dor de garganta. é chuca, né, mano? Tá gripada da. Eita porra, Como tá é? gripada da chuva, mano. Chuva. Meu corretor aqui, pô, foi mal. Ela tá. Tipo, ela tá próxima ao amigo aqui, né? Ela tá de braço cruzado e balançando a cabeça, né? Em concordância com todos vocês aí. Tô falando e. Mas ela, o nome ela dela. ficou sentida com o fato do pessoal tá odiando ela lá. Cara, ela já tá acostumada a ser odiada, sabe? Então. Só terça-feira pra ela. Né? Uhum. Mas Fria para como Aurora, iceberg, pô. Fria como mas iceberg. para Aurora era apenas uma terça-feira. Bom, vocês querem fazer mais alguma interação? Querem conversar? Querem, sei lá, fazer mais alguma coisa neste contexto aqui? Porque após essa cena, vocês vão cada um pro seu canto. Vocês vão se separar. E eu vou ficar intercalando a cena entre dividir, vocês né? três.
Uhum. Beleza. Eu só vou propor que sejam divididos os cavaleiros de acordo com que seja melhor a entrada, sabe? Aqueles cavaleiros que se adequam melhor às arenas aí. É, Ou os que estão mais familiarizados com o terreno. perfeito, perfeito. Rosan, Aurora, querem fazer alguma coisa? Falar alguma coisa? Interagir com alguma coisa? Quebrar alguma coisa? Matar alguém? Quebrar o. Isso aí. Quebrar, eu quero quebrar no soco esses safados que vão vir pra cá. Gosto do seu espírito. Mas tome cuidado com o que você deu. Rosan, quer fazer alguma coisa? Falar alguma coisa? Não, eu vou só. Na verdade, eu vou só. Eu vou me adiantar, né? E vou sair em direção à cachoeira, andando toda vedita, assim. Ah, tá. Você Aí toda eu- filha fazer o. Aí eu olho pro carinha que me desafiou, né? Faço um leve deboche. Vocês sabem onde me encontrar. Aí só que olha com indiferença, assim, tipo, essa garota que ela pensa que é sair fora. Ridículo. E eu vou em direção à cachoeira. Tô nem aí. Bom, então, depois que o Alcides falou, né, desse lance de cada unidade ir para pontos específicos na qual eles estão mais familiarizados, eles vão começando a se dividir para os 4 cantos da cidade de Atenas. Então, uma galera vai para o norte, uma galera vai para o sul, leste e oeste. Vão seguindo os seus líderes, respectivamente. Que é Não vai ter Gael, noroeste, cara. não vai ter noroeste dessa vez. Vão seguindo Gael, Aurora, Alcides e Rosan, certo? Sim. Então, eu vou começar primeiramente aqui pela Rosan, depois eu vou pra Aurora e por último eu vou pro Alcides, certo? Queremos. Bom, Rosan, eu vou fazer pra você uma pergunta e infelizmente você é a primeira, então você vai ter que pensar rápido. Os outros podem ter o tempo pra pensar enquanto você pensa na sua. É o seguinte, Real Time Strategy não. Tower Defense não. Tower Defense não. Tower Defense. Qual é o seu plano de ataque? Onde Qual é é a sua que. estratégia? Onde é que. Por onde é que o pessoal tá vindo? O pessoal vem, quer dizer. Ele vem por aqui? Aqui é aí onde você tava pingando. E eles não podem ir para onde? Para cá? Na verdade, vocês têm que impedir que eles venham da onde o pessoal tá vindo. Porque eles provavelmente vão vir aqui dessa cachoeira. Ah, então eles vão vir daqui e eu tenho que impedir que eles cheguem aqui. É, precisamente. Todo mundo é close combat? Close Combat, porque vocês têm uma regra aqui em Atenas. Vocês não usam armas. Então ninguém tem arco e flecha aqui. Vai ser tipo um museu, né? Na verdade, não. A gente vai usar uma regra que tem no 3GT Victory, que é uma regra que se baseia em testes que são acumulativos. Então a gente vai usar essa dinâmica para meio que simular uma batalha campal aqui, certo? Então a cada sucesso é como se a infantaria de vocês subjugasse a infantaria do Poseidon. Vocês vão receber uma quantidade X de sucessos que vocês têm que cumprir. Se vocês tirarem 3 falhas, vocês perdem o teste, no caso, perdem a batalha. Certo? Então vamos Certo. supor que vocês precisam ter 3 sucessos para passar, mas se vocês tirarem 3 falhas primeiro, vocês perdem, como se fosse o teste de morte lá do D&D. Vocês vão ter várias chances, mas o que vocês preencherem primeiro vai ser o resultado de vocês. Beleza. Certo? É. E aí, vocês podem fazer coisas, ou então sugerir coisas, ou me falar alguma coisa criativa, que aí vocês podem obter uma vantagem ou não nessas rolagens,
ou mesmo até ter um ganho na rolagem também. Beleza. Então, Depois. a primeira coisa que eu quero que vocês façam para determinar se vocês vão ter algum tipo de vantagem estratégica ou não. Qual vai ser a estratégia que você vai montar? Só para dar um pouco mais de contexto do cenário que você tá, esse cenário que você treina com o Gautama, ele é como se fosse realmente uma grande cachoeira. Não tem como eles invadirem vocês pelos flancos, porque é um lugar totalmente fechado. As únicas formas de passarem são pela cachoeira, porque ela é aberta por cima, porque é por onde a água vem, e só. É a única entrada que eles podem passar por aí que você tem conhecimento. Aí, se eles conseguirem pegar esse ponto de você, eles vão ter controle do sul da cidade. Então eles vão poder começar a acessar esse canal para tentar adentrar outras frentes de batalha, que são as frentes dos seus amigos. Entendi. Beleza. A água é funda aí? Relativamente funda. Assim, você não consegue ficar em pé totalmente na água, mas ela tipo não é funda, entendeu? E é bem íngreme o chão lá embaixo, com bastante pedra, essas coisas? Sim. Tá. Eu sei que essa galera aí do Poseidon é bom em nadar. Tu pode pressupor que sim, porque eles são um exército marinho, né? Uhum. Beleza. Cara, tem pedras soltas aí nessa parte? Como assim, Pela pedras soltas? lateral. Grandes pedregulhos soltos. Tem bastante. Beleza. Então a estratégia que eu vou sugerir é que tenham alguns dos soldados fiquem de guarda, enquanto que outros ficam atrás desses pedregulhos para bloquear o caminho o máximo possível que eles possam pegar pelas águas. Enquanto que eu vou tentar lidar também com o pessoal que vai ficando em terra. Eu quero que tenha gente escondida atrás de onde iriam cair esses pedregulhos para pegarem de surpresa o restante dos marinas que forem conseguindo passar pelos pedregulhos. Caso nenhum marina passe pelas águas, aí eu imagino que essas pedras aqui sejam altas. São relativamente altas. Então o pessoal se mantém escondido para tentar pegar eles de surpresa. Vão ter alguns que vão servir como chamariz para tirar a atenção desse pessoal que tá em segredo. Só para deixar claro, imagina que cada token desse aqui é um bolinho de soldados, tá? Um bolinho, então, beleza. Então, tipo, tem vários soldados aqui nesse lugar. Uhum. Não, beleza, então. Eu vou querer que fique de guarda. Na verdade, acho que eu vou ficar aqui no fundo pra ficar observando e vou guardar quem conseguir passar. Eu vou tentar impedir quem conseguir passar. Não, mas eu não quero deixar os caras se sacrificarem. Eu não vou fazer isso. Eu vou ficar aqui na frente, foda-se. Eu vou deixar um bolinho de guarda responsável pra... 2 bolinhos de guarda responsáveis pra guardar aqui Isso. Aí vai ter a galera do escondido, o chamariz. E é isso, aí eu vou ficar aqui no centro. Eu vou pular pra qualquer lado que precisar de ajuda. Basicamente dando scope aí. Tá, então vamos fazer o seguinte. Imagina que cada estratégia dessa que tu montou, tipo, a galera que vai ficar furtiva. Imagina que cada um deles vai ser como se fosse um recurso teu. Tipo, galera que tá furtiva ataca. Então, tipo, eles vão meio que ter uma vantagem que eles estão escondidos. Eles vão ter um ataque furtivo. Galera de infantaria, eles vão ter vantagem na hora de, tipo, bater de forma bruta. Beleza. E aí você vai gastando esses, entre aspas, vai gastando esses recursos aí.
A partir do momento que você usar a unidade que estava escondida, eles não vão estar mais escondidos. Uhum, sim. Então, só para eu entender, você colocou 2 unidades para defender a retaguarda. Isso. Quantas unidades escondidas você vai colocar? Eu tenho 1, 2, 3, 4. Eu vou usar uma unidade como chamariz, a frente de batalha. Frente de batalha. Uma não, 2 batalhas. 2 unidades, né? 2 unidades aqui. 2 unidades de furtividade. Na verdade vão ser 4, por quê? Porque 2 delas vão ficar em cima do muro para jogar pedra. No caso, esse muro aqui da esquerda, onde eu tô colocando aqui, ó. Assim, visualmente seria para empurrar as pedras para que os marinos não consigam nadar para atravessar as águas, entendeu? Entendeu? Porque os únicos lugares que tem passagem pela água até o fim são essas laterais aqui. Aham. Então, deixar um bem aqui e a outra lá onde tá mesmo, né? Isso, porque o intuito é dar a impressão pros marinas de que tem passagem pelas laterais. Aí isso pode induzir eles a quererem pegar essa passagem, que aí vai ser o momento em que eles vão abrir a guarda. Porque tem duas infantarias de chamariz, né? Uhum. E aí as pessoas que estão furtivas em cima das grandes muralhas vão jogar as pedras e impedir a passagem, quem sabe derrotar alguns também. Então a ideia é essa. Entendi. Então, vai ter 2 na retaguarda, 2 na frente de batalha, 2 pra empurrar as pedras. E esses 2 aqui vão ser furtivos? Esses 2 vão ser furtivos. Um em cada canto? Isso. Um em cada canto. E o pessoal que empurrar o pedregulho, né? Depois que empurrar o pedregulho não vai mais ter o que fazer, então eles vão fazer. Aí eu digo pra eles fazerem a estratégia da pinça, né? Aí eles irem empurrando a gente todo mundo pro centro. Aí a gente vai batendo nos soldados como se eles fizessem. A gente tá no centro, né? Então tem eu e mais 2 aqui no centro. E aí vão ter os soldados marinos ao redor da gente. E ao redor deles vão ter outros soldados. Que vão ser esses que estão furtivos aqui. Tá. Essa é a minha estratégia, entendeu? Aí eles vão ser pegos tanto por dentro quanto por fora. Não, beleza, tranquilo. Show de bola. Então, essa tá montado, quer mudar alguma coisa no seu plano de ação? Não. Beleza. Então vou passar para Aurora. Aurora, Mutado. é o seguinte. Oi. Você tem 2 opções de mapa. Você tem essa praia aqui, na qual está aparecendo na tela, creio eu, né? Está aparecendo para você? Tá, sim. Pra mim tá. Sim. Tá? Beleza. Você tem essa praia aqui, que é, digamos, a área principal da área leste que eles podem invadir. E você tem o cais também, que é aquele portinho lá que é onde você se despediu do Noah. Você vai ter mais unidades móveis que a Rosane. Então você vai ter que administrar mais recursos que ele, porque você vai ter que cobrir uma área maior. Tá certo? Quero que você me diga o que você quer fazer. Como é que você quer montar a sua estratégia? Meu mapa vai ser aí mesmo na praia? Pode ser? Na praia mesmo. Vai ser na praia e no porto, vão ser os 2 lugares. Vai ser porque, os 2? Imagina que o porto ele tá tipo, bem do lado da praia, entendeu? Só que eu não consegui colocar os 2 mapas juntos. Porque o porto é um lugar muito pequeno. Mas tanto o porto quanto a praia são lugares óbvios para eles virem por algum tipo de unidade marítima, tipo navio, ou vir nadando, alguma coisa assim. Certo. Então, pra simplificar, vamos deixar só a praia mesmo, que eu acho que não vai fazer muito sentido. O porto, porque ele é um mapa muito pequeno, então acho que não vai ficar legal aqui. Pra termos de RP aqui, vamos ficar só na praia. Mas imagina que o porto é bem aqui do lado, né? É como se fosse um mapa só que isso aqui é uma extensão. Beleza. Beleza.
Então eu vou colocar aqui as suas unidades e você já vai pensando o que você quer fazer. É muito aberto, né? Você tem uns pequenos covers. É, bem aberto. Você vai ter 10 unidades. Como você quer distribuí-las? Cara, eu quero botar. Como é que eu pingo aqui? Cara, só Segura o acredito que eu vou botão, segura o botão aqui. Ah, tá. Cara, eu quero. Eles vão ter que ir pra cá, obviamente, né? Vamos supor. Sim. Aí você não pode deixar que eles cheguem. Ah, eu vou querer. 3 unidades assim, ó. Fazendo um triângulo aqui. É, Uma aqui. Uma aqui isso. e uma aqui. Porque aqui não tem muito o que fazer, não. Aqui é aguardar e meter porrada nos outros. Eu vou esperar os inimigos fazerem o primeiro movimento. Eu não tenho. A gente não tem arco e flecha, não tem pistola, não tem nada, nem bazuca. Pô, tu pode Pistola. fazer gelo. Tu pode fazer gelo com a mão, caralho. Tu quer bazuca, porra. Não, eu tô dizendo os amigos aqui, pô. Os aí. amigos. Eu estouro o pessoal, tudinho aí que der. Aí, ó. Tem um monte de árvore aí, pô. Os amigos não são tão inúteis assim. Porra, uma árvore vai. É, Só se for no Vietnã, Mano, estratégia do Vietnã. árvore tem coco aí, é só jogar coco neles. pô, os Ewok lá do Star Wars, pô, os caras derrotaram o Império, pô. Aham. Caralho. Não dá tempo de fazer barricada, né? Dá. Fazer Vocês acordaram cedo pra isso. fazer umas barricadas aqui, vamos supor. Entendeu? Aí atrás da barricada vai ficar. Eu usei 3, né? Sobrou, são 10, né? Uhum. Vou usar 5. Vou botar 5 aqui. 5 não, 4 aqui na frente. 4 na frente? É. Assim? Esses É, 4 vai- aqui, ó. Meu grupo aqui vai porrada mesmo, tô nem aí, vai. Aqui, ó. Eles A vão não ser ser que vão ser o escudinho aí, os 300 lá que não deixa o É. cara passar. Isso, exatamente. Beleza. Aí eu usei 3, 4, 7. Mais 3, né? E os 3 pegam essa área ampla aqui, ó. Então você vai ter. Você vai ter 3 divisões, né? A galera que vai ficar na frente, no mid e na back. É. E eu vou Entendi. ficar aqui na frente também. Porrada. Vai ser a Eu quinta, vou a quinta unidade aí do É. centro aí. Eu vou ficar no Tá. meio enquanto os caras me dão cobertura, vamos supor. Entendeu? Entendeu? Eu vou. E quem vai fazer o primeiro movimento vai ser o pessoal que chegar aí. Inclusive vocês podem e devem, assim como o Paulo fez, né? Usar o cenário a favor de vocês. Então, ele teve a estratégia de usar as pedras para empacar o caminho, etc. Vocês podem Não, usar os pegar elementos aí. a As favor de barricadas, vocês. pô. Usar as árvores pra fazer barricada. Beleza. A gente vai desmatar aí pra poder, né? Essa Pra vontade poder não, defender são- Deus, mano. Vocês têm consciência ambiental, pô. Beleza, então a gente planta de novo se a gente vencer. Isso, precisamente. Então vou ter uma linha de defesa maior, porque é muito aberto o nosso campo aí. Beleza. Entendeu? Quer deixar as unidades mais espaçadas aqui? Mais passado assim, ó. Eu fico no meio, Frota, né, filho? Frota. Pronto. Assim que vai ficar a sua divisão? Tá ótimo assim. A gente morreu, é tudo na sorte mesmo. Quer fazer mais alguma mudança? O quê? Quer fazer mais alguma mudança? Não, tá ótimo, tá. Tá ótimo. Deixa Então, assim. beleza. Vamos para o último, então. Meu querido Alcidos. Eita, eu suspeitei desde o princípio. Apertar-se a meia aqui. Uhum. Colocar suas unidades aqui. Quantos 300 de Atena vamos seguir? 2. Você vai ter 8 unidades. Perfeito. E aí? Como é que você gostaria? Isso aqui é um desfiladeiro. Perfeito. Tá.
E como você está vendo aqui, ele é como se fosse um grande corredorzão, certo? E rodeado de pedras, colinas e etc. Então tem muito high ground aqui, tem muito lugar para se esconder, é um lugar relativamente amplo, porém ele se estreita muito nesse centro aqui. Beleza. Eu conheço um pouco dos guerreiros que me acompanham por treinar e tal. Não? Só de vista, no máximo. Beleza, então vou falar assim. Eu preciso que 2 dos mais observadores fiquem nos altos, cobrindo nossas costas e vendo o que vem à frente. Nos comuniquem qualquer movimentação. O restante, Aí o cara vai falar, sim, tudo bem. E aí, tipo, tu vai colocar 2 unidades pra isso, ficar no nas alto? nossas costas, Pra cá, então. Isso. Num ponto mais alto possível. Para que eles consigam ter visão do que está havendo. Eles vão ser nossa comunicação. Beleza? Certo. E caso de emergência, eles entram na formação junto com a gente. O restante vai ficar em formação de falange comigo, bem na entrada. Então, uma linha de defesa. A entrada é mais em cima, aqui nesse primeiro arco, ou é aqui atrás? Aqui atrás. Esse arco aqui ele é mais decorativo. Ah, pra indicar isso aqui- que aí é uma passagem. O de cima já é a entrada. Tá, beleza. Então eu vou fazer uma linha, uma fala. Hã? Imagina que isso aqui são os portões quentes lá do 300. Perfeito, é exatamente isso. Deixar ocupado o máximo possível a largura, sabe? E eu fico bem no meio também. Então, tu vai deixar Em linha. em linha? Tipo assim? Na horizontal, amigo. Ah, na horizontal. Pô, Isso, perdão. cobrimos a Sou- maior área. Um pouco lento. De boa. Aí os 2 que estão muito mais próximos, pode botar de um pouquinho mais atrás. Pra eles terem bastante visão e ficarem mais seguros também. E a outra pergunta é... Pergunta tola talvez, mas... Uma pergunta. Todos nós lutamos apenas com nossos punhos, né? Sim, Perfeito. todos vocês. Beleza. Então é isso. A ideia é ser essa linha de defesa. The wall. Se um cair, nós vamos recuando, sabe? Vamos Vai caetando, segurando. né, mano? Vai caetando. É o kite back, exatamente. É o kiter, né? Beleza. Certo, meus amigos. Vamos começar por você mesmo, amigo. Vamos fazer a ordem inversa agora. Beleza. Truvão. Você tá organizando aí os seus amigos aí, né? E você quer fazer algum RP com eles, alguma coisa assim? Vou olhar pra todos os que estão alinhados, né? Olhar pra minha direita, minha esquerda. Olha lá. Guerreiros de Atena. Peço que prestem atenção. Usem todo o seu foco neste exato momento. Não importa o que apareça na nossa frente. Não deixem o medo abalar vocês. As nossas costas, eu aponto assim sem olhar, sabe? Temos a deusa Atena nos protegendo. Não há nada nem ninguém que possa tirar isso da gente. Vocês ouviram? Aí eles concordam com a cabeça. E um deles fala: sim, senhor. Lutaremos aqui até nosso último suspiro. E aí tu vê que o Belerofonte, ele vai se aproximando aqui e fala: tudo certo, amigo? Sim. Bom,
Eu aguardo ordens suas. O que eu devo fazer? Eu creio que a Aurora precisará de mais ajuda no momento inicial. Lá é onde tem a entrada pela água. Então, é melhor que você fique com ela. E nos informe do que acontecer e informe a todos. Caso nós tenhamos que realocar nossas defesas. Certo, eu vou fazer isso. Pode contar comigo. Ele só... Qualquer coisa você já sabe. Tipo, ele aponta pra cabeça dele, né? Ah, sim. Certo. Boa sorte. Pra você também. E aí ele vai se retirando aqui e vaza. O tempo passa e a cada minuto que vai contando no relógio, a tensão dos soldados vai aumentando conforme a chuva que cai em seus corpos. O dia batalha para raiar, pois as nuvens cobrem o céu totalmente, impedindo que o brilho de um novo dia toque em seus corpos. Com o aumento da tempestade, vocês sentem o tremor. E isso pode significar apenas uma coisa: a inevitável batalha entre Poseidon e Atena finalmente irá começar. Provavelmente o exército do Imperador dos Mares se aproxima desse desfiladeiro. Os seus soldados, alguns se encontram um pouco nervosos, outros estão mais calmos e concentrados. Os sentimentos são mistos. São muitos soldados. Alguns estão vendo uma batalha pela primeira vez e outros têm uma certa experiência. Mas nem de longe nem todos são tão talentosos quanto você. Afinal, você está os liderando. O seu grupo, que foi designado para passar informação, logo vem ao seu encontro lhe passar um relatório. Alcides, Sim. consegui ver que o exército está se aproximando. Não deve demorar muito até chegar aqui. Eles estão vindo em passos largos para cá. São muitos. Certo. Vai ser uma batalha bem árdua. É um exército bem numeroso. Porém, eu não consegui ver nenhum tipo de comandante ou general ou algo do tipo. Parece ser apenas uma infantaria normal. É assim que eles trabalham. Assim foi no ataque à cidade de Rodório. Primeiro essa infantaria, depois eles mandam os seus soldados mais fortes. E por último, os seus generais. É uma forma de enfraquecer quem estiver aqui. Mas fique atento. Qualquer novidade, nos informe. Sim, senhor. E aí ele volta pro posto dele aqui. E fica esperando ali a inevitável batalha começar. O tempo vai se desdobrando mais, até que ele sinaliza para você, dizendo que os soldados finalmente chegaram e que a batalha está prestes a começar. Você quer dar alguma última ordem ou algum último grito para seus Sim. soldados? Falarei. A hora é agora, irmãos! Por Atena! 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 Eles gritam em unissom até que o inevitável acontece. Os soldados marinas finalmente chegam. E com isso, eles vão tomando conta dos desfiladores. Um exército tão numeroso como se fossem ervas daninhas, cobrindo um local inteiro com as suas folhas. A primeira unidade se mostra a vocês. E eles vão caminhando em sua direção. Em passos opressores, como se estivessem tentando intimidar vocês. A espera acabou. O momento decisivo está aqui.
Poseidon lança seu exército sobre Atenas, e agora os cavaleiros de Atena se preparam para enfrentar uma guerra como nunca antes vista. Nossos heróis, cada um liderando um fronte de batalha, encaram a fúria das incontáveis tropas de marinas, guerreiros poderosos que seguem cegamente a vontade do Imperador dos Mares. Mas enquanto a batalha explode em todos os cantos, um perigo ainda desconhecido se oculta nas profundezas, algo que pode virar o rumo desse conflito em um instante. Quando a tempestade se erguer e os trovões ecoarem pelos céus, quem sairá vitorioso? Blue Dream, eu posso perceber. O meu coração vai me levar. Blue Dream, não posso dizer quanto é impossível imaginar. E meus sonhos, como esquecer? Tudo foi por você. Vou abrir os meus olhos e ver que tenho que enfrentar. Vou seguir meu caminho e lutar. O tempo é de viver. Você já sentiu o Cosmo?